Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4. E aí, como vão as coisas aí na Carolina do Sul? Aqui tudo bem. Calor agora, tudo de Calor? bom. Aqui nunca é muito frio nem muito quente, mas agora a gente está no tempo quente. É o verão. Ah, engraçado, né? Porque justamente acontece isso. Quando aqui é inverno, aí é verão, né? Aqui estamos ainda saindo do inverno. A gente tá. Aqui é junho, julho e agosto, os meses mais frios, né? E aí deve Uhum. ser os mais quentes, né? É, aqui é junho, julho, exatamente. É na cidade de Greenville, né? É, Greenville. é no condado de Greenville, mas a minha cidade é Simpsonville. Uhum. Mas É, a gente fala mais a cidade maior, né, que é o entorno, aí Greenville. mais conhecido. Uhum. Ok. Mas você, aqui no Brasil, é, morou a sua vida toda aqui no Brasil, em que cidade? Na verdade, eu tenho mais de 20 anos que eu moro fora, né? Que eu já morei na Europa também. Mas, Ah, assim, tá. entre idas e vindas, eu sou de uma cidade de Goiás que chama Minasul. Uhum. Aí, quando eu cheguei a vir para cá, para os Estados Unidos, eu já estava em São Paulo, em uma É. cidade de Araraquara. Mas a minha família predomina em uma cidade que se chama Nápoles, em Uhum. Goiás Ah, não. também. Uhum. Quer dizer, você é uma cidadã do mundo, né? Você vive aí pelo mundo afora. Parece isso. Isso aí já é uma experiência luminosa. Ocupar aí o planeta, né? E circular como sem fronteiras. Isso é legal. É. Muito bem. Então, e você já acompanha nosso canal há quanto tempo? Eu acredito que deve ter uns 8 meses, Uns porque 8 meses. faz um ano eu ouvi a primeira vez algo sobre EQM. E através das EQM eu cheguei no seu canal. Aham, Hum, foi. certo. Aí você disse a mim que tinha vivido umas experiências e que depois que começou a ver no meu canal e em outros, né, histórias semelhantes, foi que despertou para aquilo poderia ser uma experiência espiritual, na verdade. Quer dizer, algo transcendental, né? É, fora do cotidiano da gente. Hum. E como eu era muito nova, a gente não tinha muito respeito das pessoas para elas dar atenção naquilo, né? Aí passou, aí, Uhum. aparentemente eu pensava, coisa de. Era uma coisa normal a mais. Quando você é criança, É. você não sabe o assunto das pessoas assim, se é diferente ou não. É uma experiência sua. E É. passou. É. Verdade. E a pessoa, quando é criança, às vezes pensa que tudo é normal, né? Pode acontecer qualquer coisa na sua frente, e às vezes você pensa que aquilo acontece com todo mundo, né? E depois você vai vendo que não é bem assim. Então, igual isso. Isso foi uma coisa que foi só uma vez. Então eu achei que Uhum. era estranho, né? Porque Uhum. aconteceu uma coisa que eu já tinha de 10 para 11 anos e nunca tinha passado nada parecido. Então, Sim. tanto eu quanto a minha prima, a gente olhou uma para outra e falou assim: que coisa estranha foi essa? E tentamos comentar com os adultos, né? E aí os Uhum. adultos, eles sempre falam assim: no acidente, que eu também, na minha cabeça, eu tive isso por muito tempo. Até Uhum. assistir as suas experiências luminosas, né? Eu falei assim: no Uhum. acidente, a gente não vê. As pessoas sempre falam assim: não, a gente não percebe. É a hora do acidente, de repente, ela aconteceu. É. Então, na minha cabeça era isso. Não, foi uma coisa rápida, e aí eu vi isso. Realmente, né? Existe muita coisa que acontece assim na hora do acidente e que rapidamente é interpretado como uma defesa do cérebro, né, para nos proteger, ou Uhum, uma ilusão, uma uhum. alucinação, né? É muito comum, às vezes, em situações de doença, de acidente. Mas quando a gente vai ligando aí os pontinhos, que nem essa parede atrás de você aí, toda conectada, né? Uhum. Os pontinhos conectados, aí a gente vai vendo, não, isso aí é uma textura, não foi só um traço, é uma coisa que acontece, né? Então, aí foi isso. Aí, assim, como nunca tinha acontecido e depois nunca mais aconteceu, aí Uhum. eu sei, certeza, que não é uma coisa normal, assim, Não é usual de comum, acontecer. exato. E aí, ao escutar os relatos seus, eu falei, encaixa nisso.
Uhum. Legal. Então, eu quero desde já te agradecer por você estar aqui com a gente, é, e compartilhando aí sua experiência, o que vai contribuir com aquilo que a gente busca, né? A gente todo dia está querendo renovar o nosso conhecimento sobre a nossa existência, né? E querendo ampliar os horizontes aí, não só aqui para o plano terreno, mas para outros planos, e eu tenho certeza que vai nos ajudar. Então fique à vontade aí para falar, fazer seu relato, depois a gente apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Tá. Bom, como eu tinha mandado para você a carta, né? Aí o primeiro relato que foi a razão de eu ter entrado em contato com você foi sobre a história da égua, que eu e minha prima foi campear, né? A gente gostava muito de andar a cavalo, e aí a égua era mais mansa e menor para a gente pegar. E então a gente foi as duas só com a cordinha, sabe? Não tinha ré, não tinha nada. Ia lá no campo, porque ela era mansinha. Então, na hora que a gente estava vindo, meu tio sempre separava a égua do cavalo, sabe? E aí, nesse dia, eles tinham separado só a distância, mas não tinha separado de pasto, não tinha divisa. Sim. Então, a gente estava tranquila, porque estava bem longe, a égua estava bem longe do cavalo, que a gente já sabia que ela tinha uma mania de, quando a gente montar nela, ela ir atrás do cavalo, para o cavalo derrubar a gente. Ela era esperta. Então, a gente estava longe, bastante longe. Eu falei, vamos pegar. Aí, na hora que nós pegamos ela, e ela disparou, sabe? E a gente só com a cordinha na boca da égua, e eu, minha prima, que era um pouquinho mais velha que eu, e um cachorrinho pequenininho na frente. De tão mansa que era a égua, que a gente colocava o cachorro e tudo. Só que ela era mansa, mas era esperta. E aí ela foi direitinho, sabe? Atravessou até, assim, um meio baixadinha, assim, rápida, e foi no cavalo. E nessa hora que o cavalo, que chegou do lado do cavalo, e ela colocava assim na lateral, como assim, a gente estava assim montada aqui, as duas perninhas nossas aqui, o cachorrinho aqui em cima, e ela colocou, já atravessou assim, para o cavalo vir e bater assim de lado na égua. E atingir vocês, né? E atingir a gente. E como nós duas, tava as duas perninhas, éramos pequenininhas, mas mesmo assim o espaço da égua estava super cheio, né? Porque era duas pessoas. E aí a gente viu tudo isso. Quer dizer, eu falo a gente porque eu acredito que ela foi o mesmo processo, que a gente só comentou o que aconteceu, mas não explicou, né? Mas eu vi quando o cavalo levantou as patas e eu pensei, vai acertar a cabeça da gente, na minha... Porque o cavalo estava mais altinho, né, do que a égua. E eu falei assim, nossa senhora, eu vi quando ela levantou as patas assim de trás, né, pá. E aí eu senti também, e se não acertasse na nossa cabeça, ia acertar pelo menos uma das nossas pernas, ou a minha ou a dela. E a gente sentiu o impacto e viu ele fazendo todo o processo. A gente não só... É por isso que eu falo que a gente esteve em dois lugares, porque eu senti o impacto e eu vi ao mesmo tempo. Só que nada disso aconteceu, porque o cavalo, no caso, não acertou nossa perna, e a gente ficou como se a gente estivesse em cima da égua, e ao mesmo tempo a gente tivesse só os olhinhos nossos, o nosso corpo foi retirado de lá, assim. E quando nós terminou de sentir tudo isso daí, olhamos assim uma para a outra, já estávamos no chão, nós não sentimos a queda, não teve nada na queda, o cachorrinho já estava lá longe, bem longe, e eu e ela sentada assim no mato, olhando uma para outra, e falou assim, que foi isso que aconteceu? Então, isso me faz ter mais certeza de que aconteceu o mesmo que eu vi aconteceu com ela, né? Porque ela ainda especificou bem, falou assim, Liliane, parece que a gente ficou só nossos olhinhos lá em cima, não foi? Eu falei, foi. E não foi, assim, exatamente em cima da égua. No caso, eu vi que meus olhinhos estavam aqui. A gente estava montada na égua aqui, mas meus olhinhos estavam vendo aqueles dois. Entendeu? E aí, isso ficou como se estivesse em cima de uma árvore ali perto, olhando o que estava acontecendo. Exatamente. É como se, mas só que se eu tivesse só meus olhos mesmo, a gente não tinha corpo. O corpo a gente estava vendo lá em cima. Só que a gente estava olhando, eu estava olhando desse ângulo, a égua estava atravessada aqui, e era como se eu estivesse atrás dela, e vendo todo aquele acontecido, e sentir o impacto. Só que aí a gente
não entendeu nada e fomos embora, né, pegou a égua, foi puxando até sair do pé do cavalo, e aquilo ficou aquilo. Nunca mais a gente entendeu. Aí tentamos comentar, né, o que foi, o que não, falamos com as nossas mães. Aí eles foi, tipo assim, não, na hora do acidente a gente não vê, quando veja, e ficou. Mas agora eu fico pensando, não foi, porque eu não consigo esquecer isso. Eu vi os meus olhinhos olhando isso. E não houve nenhum machucão, nenhum arranhão, nada, né? Nada. Mas mesmo porque a égua não era alta. Ela era baixa, era o maior problema, é que dava para alcançar a gente, pelo menos na cintura, entendeu? Dava para alcançar a gente. E a gente sentiu o impacto. Por isso que foi mais incrível, porque se não sentisse, é como se tivesse acertado só. Aí eu não sei. Eu sei que a gente sentiu o impacto da égua, mas não sentiu o impacto do chão. E viu tudo isso. Eu achei, assim, por anos eu nunca. Que coisa foi aquela? Aí agora eu escuto. Aí eu comecei a ver os EQM. Nas EQM, as pessoas falam que é coisas perto da morte, né? E eu falei assim, isso é igualzinho que aconteceu comigo, só que a gente não passou nem perto de perigo, de morte, de nada. Aí no seu canal já fala especificadamente que são coisas fora do comum, né? Aí eu falei, isso foi o meu. Legal. Pode falar. Não, você tem prioridade aí, fale o que você quiser, depois eu falo. Porque eu acredito, diante dos relatos que eu escuto hoje do seu canal e também de outras EQM, que a verdade é o impacto, porque eu penso que a gente entra numa outra dimensão quando você foge da sua realidade única, porque a gente tem tanta coisa, lavar, cozinhar, caminhar, dirigir, é muita coisa na sua cabeça e não deixa você concentrar numa outra dimensão ou numa outra situação. E eu acredito que a pessoa, quando tem a EQM, ou quando ela tem uma coisa igual essa que aconteceu com a gente, é uma hora que desliga tudo, fica só um momento. Você vive o presente 100%. E como você parece que desconecta todos os seus cabinhos que você tem na mente de fazer. E nessa hora parece que limpa tudo e vem o presente. Aí no presente você tem acesso a essa outra vida paralela. Eu fui analisando, sabe? Eu falei assim, cara, tudo isso que você está falando é num momento que eles não têm mais o que pensar, porque a pessoa está quase morrendo, não tem que limpar, não tem que dirigir, não tem que cuidar de menino, nada. Então ela está ali no presente, né? E aí essa coisa num acidente igual esse meu, assim, que foi uma coisa, não considero um acidente, um incidente, você também parece que apagou tudo e ficou só você e o momento. Eu acho que aí você desconecta. Eu acho que a gente está muito carregado, por isso que a meditação ajuda você a ter mais controle de outras coisas. Eu cheguei nessa conclusão. Foi muito bom. O que ele perguntaram é justamente isso. Depois de você ter assistido vários relatos, e ter começado a se antenar com relação a esses eventos, esses fenômenos, né? Como você explicaria? Mas eu acho que você explicou muito bem. E você, inclusive, trouxe aí um dado, né, uma hipótese, né, que é o fato da gente se concentrar no presente e esquecer todo o passado, esquecer o futuro, né? E talvez isso facilite esse deslocamento da nossa consciência do corpo, em relação ao corpo, né? Eu tive analisando, nossa, eu adoro física, né? Química e física, para mim, é como se fosse o meu manual. Tudo faz parte do mesmo, sabe? Eu sou canceriana, diz que os cancerianos não existe nada separado, né? Diz que tudo para nós é junto. Conectado. Então, assim, eu fui juntando as coisas, a física, com relato científico, com coisas assim, e falei, tudo isso é porque a gente tem muita distração, muita. Parece que o sistema sabe isso. E eles dão mais e mais a cada dia. Quanto mais a gente se aproxima da realidade, tecnologia, ciência, estudos, mais eles vão te dando distração. Porque você vai dando um passo para aproximar do que está acontecendo, e eles colocam 2 distrações a mais. E aí a gente vai atrás daquele passo a passo. E nunca alcança, sabe? Mas tem uma hora que você só tem que juntar as coisas. Mais uma vez eu vejo essa parede aí atrás de você não como uma coincidência, mas como um sinal, né? Tudo conectado, todos os pontos, né? Tem uma conexão. E foi eu que escolhi. E quando eu fui escolher isso,
tinha muitas opções, muitas. Uhum. E eu fiquei, sabe, perdida nessa. E o resultado final é esse. Meu filho, mamãe, ele tem mania de harmonização. Meu filho é o oposto de mim. Eu sou toda montuada e ele é todo separadinho. Organizado. Aí ele falou assim, mamãe, isso dá assim, uma sensação de desordem. Engraçado, né? Sensação de desordem. E a gente pode, eu estou vendo justamente uma sensação de ordem, né? Inclusive, essa luz aí, a luz mais em cima, que está com efeito assim, difuso, né? Tem duas luzes aí. Parece dois seres Dois aí. seres angelicais. Tá vendo? Nunca Conectando todos os pontos. Cada ponto desse está conectado com o outro, por mais distante que seja. Eu achei isso bastante interessante, porque nos comunica, né? E tem mais uma coisa que, coincidentemente, quando a gente estava se falando, eu olhei. Quando a gente foi colocar aqui, eu queria colocar umas madeirinhas que tinha antes, mas era um pouco casa de fazenda. Aí eu vi um papel que é como se fosse, quando eu escolhi, parecia que era veias de ouro. Eu posso te mostrar? Virar um pouquinho? Pode. Era como se fosse veias de ouro. Mas agora você falando isso, parece que faz parte de tudo isso que a gente está falando. Olha só como é. Não sei se você consegue ver. Interessante, né? Isso aí parece um mármore, uma pedra, alguma coisa assim. E parece uma mina de ouro. Isso aí é pedra, é? Não, é papel parede. É papel de parede. Eu acho que ele papel de parede imita pedra. E realmente lembra uma imagem assim do universo, né? Eu não pensei nisso. Estrelas em formação, supernovas. Lembra aquelas imagens do James Webb, né? Bem bonito. Legal. Outra coisa interessante, né? Em geral, acontece muito a cor da minha roupa, ter alguma coisa com a cor da roupa da pessoa que eu estou entrevistando. E eu abro meu guarda-roupa, a primeira roupa assim que aparece, eu pego, e não sei porquê, mas eu sei que tem alguma coisa, né? Essa sua blusa assim, bem laranja, forte, né? E a minha blusa vermelha. Tem alguma coisa a ver. Eu adoro laranja, olha só. Ali na coxina é laranja, e aqui no detalhe é laranja. E a parede, eu procurei o mais laranja possível. Depois eu cheguei nessas veias de ouro. Eu falei, luz, né? Isso aí é luz forte, energia. E você realmente exala essa energia, essa cor laranja. Quando eu estava fazendo a seleção, eu lembrei de mais uns 2 fatos. Eu posso falar? Pode, claro. Antes, quando eu tinha de 6 para 7 anos, estava eu, minha irmã e mais 2 primas. 2 irmãs e eu e minha irmã. Éramos 4 crianças. Eu e minha irmã tem a diferença de 1 ano e meio para 2 anos de diferença. Não, eu e minha irmã é 1 ano e meio. E as outras 2 irmãs praticamente a mesma diferença de idade. Ou seja, eu mais a minha prima menor tinha de 6 para 7 e as outras tinham de 8 para 9. Então, a gente estava no fundo do quintal brincando, crianças assim, brincando, às 4. E então eu olhei para o céu, olhando para esse mapa aqui, eu lembrei disso. Aí, para mim é um mapa, mas é o meu papel de parede. Aí eu olhei assim para o céu, a gente olhou as 2 assim para o céu, e era uma faixa de 3 da tarde até 5, entre esse horário, de 3 às 5 horas da tarde. E eu vi... Você sabe quando hoje em dia as pessoas usam decoração de Natal, tipo um trenó, e aí a Sininho usa muito a Sininho da Disney, e ela bate assim, e aparece aquelas luzinhas, sabe? Sim. Então, eu e minha prima menor, que é da minha idade, a gente olhou e viu como se fosse pontinhos de luzes, tipo aquele da Sininho, assim, tipo de Natal, decoração, lá no alto, no meio das nuvens. E fazia forminhas de ursinho, de cachorrinho, de coisinhas assim. Então a gente mostrou, eu mostrei para ela, falei assim, não vou falar o nome delas, porque eu não sei se elas não vai querer, mas assim, falei, prima, olha aquilo lá. Falei para nós duas, né? Falei para minha prima e para minha irmã, para as minhas 2 primas e minha irmã, olha lá no céu, aquelas imagens, aqueles desenhos. E nós 4 olhamos, né? E as 2 maiores não pôde ver. E eu e a outra, que tinha a mesma idade minha, via.
E a gente olhava e falava assim, olha lá, tá formando um cachorrinho, um ursinho. E as outras viam, não, você está mentindo, você está mentindo. E isso apagou. Nunca mais eu vi. Aí, quando eu moro em Goiás, né? E lá é muito longe do mar, então, assim, eu nunca tinha ido no mar no horário que o sol da tarde tá abaixando, né? Aí eu olhei assim e vi como se tivesse essa parede minha, assim. E a claridade, né? Eu falei assim, não, parece... Como eu era infantil, eu achei que era claridade de desenho, algo especial. Mas era coisa de criança, porque é igual o sol. Só que a diferença é que o sol, você vê só a claridade. E nesse que a gente via, desenho se formando. Aí fica aquela dúvida, eu criei isso ou isso era isso? Porque, mas ela confirmou também? Ela confirmou os desenhos, as formas? Na época, a gente entrou em acordo em tudo. Tudo que eu falava, ela via. Entendeu? Tudo que ela via, eu via. Só que os anos foi passando, eu nunca mais perguntei isso para ela. Mas eu quero perguntar. Mas como ela ficou para lá e eu comecei a correr o mundo, a gente não teve mais esse diálogo. Mas eu quero perguntar se ela lembra disso. Porque eu lembro bem, porque, assim, aquelas luzinhas, igual você está falando, nossas camisetas laranjadas, eu sou apaixonada nessa cor. Eu via aqueles pontinhos, assim, como as luzes laranjadinhas lá no sol, assim, no céu, né? E foi interessante, porque eu e ela viu, e as duas maiores não via. Entende? Não foi interessante? Isso é interessante, bastante. E o interessante dessas suas experiências, todas duas, é que foram coletivas, né? Coletivas, todas. Incluso... Se fosse só você, a gente podia ficar imaginando, pensando, não, ela, sei lá, o cérebro cria essas imagens, mas criar para duas pessoas ao mesmo tempo as mesmas imagens é praticamente impossível. Às vezes eu acho que é porque eu não confio em mim, então o universo que vai me dar o sinal fala, vou dar para duas. Para ficar bem claro, manda para as duas aí. É igual essa coisa que eu te mandei, o vídeo, é igual. Porque quando eu comecei a ver essa coisa dessa luz que me acompanhava, eu também pensei, isso não é normal. E me permitiu filmar. Eu falei assim, a coisa que eu vi, que não tinha testemunho, eu pude filmar. É mesmo. Parece que para você a coisa tem que ficar bem comprovada. Claro. Inclusive, você agora falou no vídeo que você me enviou, né? Vamos contar para as pessoas o que foi. Eu vou colocar na edição o vídeo que você me mandou para as pessoas verem. Mas conta também essa experiência aí da luz. Então, Paulo, eu estava vindo numa rua e quando eu virei para pegar a avenida, eu olhei e tinha uma claridade, uma luz assim bem grande. E era num dia que havia chovido e estava tudo nublado, sabe? Tudo nublado. Você percebe no vídeo, né? Aí não tinha nenhuma estrela, não tinha nada, só tinha aquela luz gigante. E eu olhei assim, virei, e sem muita atenção no alto, né? E estava seguindo reto. Mas aquela coisa me incomodou e eu olhei. Porque a gente não olha muito para o céu, né? Você está dirigindo, você olha para o semáforo, olha para tudo lá. Mas para o céu não é muito. Mas aquela coisa estava muito grande. Então eu olhei assim, olhei direito. E aquilo piscava, sabe? Assim, porque a luz que eu consegui filmar, Paulo, ela não é o que eu via. Aquilo que a gente vê no vídeo é só as luzes, é como se fosse uma nave e a fumaça ou a luz saindo dela. O que eu via estava entre, assim, mais... Porque no vídeo estava muito escuro, eu não via. Era como se fosse um prato, assim. Eu vou desenhar aqui, vou te mostrar. Você via uma forma, né? Eu vi uma forma assim. Mais embaixo era como se fosse um prato. Você consegue ver esse... Sim. Então... Um triângulo assim. Um trapézio, né? Um trapézio. Isso aqui era o que eu via por dentro. E aquilo que a gente vê no vídeo é como se fosse só a claridade dela aqui embaixo. Entendeu? Quer dizer que tinha um objeto que emitia aquela luz, você viu lá o objeto. A gente, visível, olhando diretamente com os olhos, sem ser na imagem, eu via isso aqui desse jeito e a claridade embaixo. E aí foi, e aí eu vim, não filmei não, porque eu não queria tirar os olhos, então eu não queria pegar o celular. Aí quando eu cheguei num semáforo, eu parei, e ela parou, e ficou do meu lado, assim, bem próximo não, longe, mas assim, bem grande. E aí eu peguei assim, né, e falei assim, nossa, mas que coisa linda, e continuei. Aí quando eu fui chegando perto do outro semáforo, eu falei, vou pegar o celular, porque eu já vi, né, eu queria que ela entrasse em contato, que ela mandasse imagem, alguma coisa. Aí eu falei, eu vou pegar o celular, mas será que ela vai sumir? Aí o celular tava do meu lado assim, eu peguei.
Só que aí eu comecei a filmar, e aí eu comecei a filmar olhando para o trânsito, né? Então, às vezes, sumia. Então, quando eu cheguei no outro semáforo, eu até falo no vídeo, eu falo assim, quer ver? Ela vai parar também. E aí ela para. Só que aí, a hora que ela para aqui desse meu lado aqui, eu abri a janela, tudinho, porque eu mandei pro meu namorado, mandei para todo mundo falou assim, não, é reflexo no vidro. Não, mas não tava o vidro, eu baixei. Sim, baixou o vidro. Então, aí eu peguei e o vidro baixo assim, né? E ela bem grandona, assim. Então parou um carro do meu lado, assim, parou bem do meu lado, outro carro, e ela se afastou. Ou seja, parece que ela não queria ser vista por outro. Parece que estava, sabe, brincando comigo. E aí eu falo, ela está se afastando. Mas aí eu perdi um pouco ela de ponto, mas aí ela já não voltou grandona mais, porque aí foi quando eu peguei um pedaço da estrada que já era mais movimento. Então ela ficou mais distante. E isso foi. Aí chegou num lugar onde eu tinha que dar mais atenção no trânsito, porque eu moro um pouco afastada do centro, e tem muito, muito viadinho, muito. Então eu tenho que dar muita atenção para não, não chocar com um. E aí eu comecei a parar de filmar e dar atenção aqui. E depois eu voltei a ver, e aí ela já estava. Eu só conseguia ver, eu não conseguia filmar, porque eu só via essa forma. Já não tinha mais aquela luz, só via a forma como atrás de nuvem, assim. E parou. Nossa, eu fiquei muito agitada. E aí liguei para o meu namorado e falei assim, olha isso, acabo de ver uma nave espacial. E ele, são drone. Então eu fui para o trabalho e levei e mostrei para os meus colegas e eles diziam, é drone. Quando a gente está trabalhando em construção para o governo, os drones vêm e fazem a vistoria todo dia, a gente nem vê quem está controlando. Então tá bom. Mas era grande, né, a luz, né? Era grande, muito grande. E depois, passados uns 3, 4 meses, falaram que encontraram, que foi abatido umas coisas voando aqui em South Carolina. Você lembra desse boato? Inclusive tem surgido algumas notícias sobre OVNIs aí nos Estados Unidos recentemente, né? Teve eu vi uma notícia há poucos dias que um funcionário da CIA, se não me engano, ele falou isso, né? Que os Estados Unidos, o governo tinha conhecimento, inclusive tinha aparelhos que ele tinha coletado de acidente, assim, aparelho que não terreno, inclusive com material orgânico, genético, de seres que não são desse planeta, né? Que eles têm isso. Não sei se você viu isso. Eu vi alguma coisa. Pois é, mas é bem interessante. Esses fatos que aconteceu comigo é bem interessante. Mas eu acho, Paulo, que isso acontece com 99% das pessoas. Não são todas as pessoas que têm que separa e acha assim, não, isso é especial. Passa por cima. A vida é tão corrida, sabe? Não dá atenção, né? Eu acho que passa muito. Porque eu cresci escutando minha mãe contando coisas assim, coisas e coisas que alguém contou, que aconteceu com família. Mas eu nunca vi um ser assim, sabe? Igual as pessoas falam que entra em contato. Eu nunca vi. Mas eu vi essa luz e vi esse fato. E de que forma isso aí muda a tua visão de mundo, né? Como é que você vê o mundo, o planeta, essa nossa existência depois dessas experiências? Esta é a parte 1. Assista também as partes 2 e 3.